Oi, bom dia. Eu sou a Cleo, vim apresentar minha monografia para vocês e vou acompanhar aqui com os slides. O título da minha monografia é o Futebol de 5, Futebol para os Deficientes Visuais. E a deficiência é um conceito social para definir a ausência ou disfunção de alguma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica. Então, é a falta ou disfunção de alguma coisa no nosso corpo. Nesse trabalho, nós vamos tratar apenas da deficiência visual, que é trabalhada através do futebol de 5. E o nosso corpo possui 5 sentidos: audição, paladar, olfato, tato e a visão. Numa deficiente visual, na definição pedagógica, a pessoa é cega quando ela precisa de instrução em braille. E ela tem visão subnormal quando você pode pegar e ampliar a letra e ela consegue acompanhar, ela consegue ter instrução através de letras ampliadas. A nossa visão desses sentidos, ela é a principal fonte de informação. Ela é a primeira que nos guia, nós videntes, né? Quando você chega num lugar, a primeira coisa que você faz é olhar. Na verdade, você já chega a um lugar através da visão. Antes de perceber o frio, o calor, você sempre percebe o que está acontecendo através da visão. E ela é a principal fonte de orientação do corpo no espaço. Por isso que é necessário a acessibilidade mais a inclusão, elas têm que trabalhar juntas. Não adianta só ter acessibilidade e não ter inclusão, muito menos ter inclusão e não ter acessibilidade. Para que possa ser trabalhado nas pessoas com deficiência visual, as pessoas cegas, a autonomia e o desenvolvimento global. E a percepção de mundo, ela é diferente, ela é individual e ela é diferente para cada pessoa. Independente se a pessoa é cega, vidente ou se tem algum outro tipo de deficiência. A minha percepção de mundo é diferente da sua, assim como de uma pessoa cega é diferente para outra pessoa cega. Então, não é a deficiência que determina a visão de mundo. E eu também não posso querer que a pessoa cega tenha a mesma visão de mundo do que eu, que tenha os mesmos sentimentos em relação ao que está ao redor, tenha o mesmo desenvolvimento e que siga os mesmos meios para adquirir o desenvolvimento. Tudo tem que ser adaptado para cada pessoa, que cada pessoa é diferente. Através do esporte, a gente consegue várias melhorias para a pessoa que é cega, com deficiência visual, que é o desenvolvimento da autoestima, da autovalorização, da autoimagem, o estímulo da independência e da autonomia, que são super importantes. Algumas famílias que têm pessoas com deficiência muitas vezes privam essas pessoas de terem acesso a experiências, a vivências, tem a superproteção, né? Então, a prática de esporte ela é super importante para essas pessoas. Ela ajuda muito nesse desenvolvimento. Ajuda muito na socialização também, porque o futebol de 5, no caso do estudo, é um esporte coletivo. A vivência de situações de sucesso e frustração, que entra também na questão da superproteção. Uma pessoa que é superprotegida, ela não vive nem o sucesso nem a frustração. E a melhoria das condições organofuncionais, como força, resistência muscular, velocidade, coordenação, motora global, ritmo e equilíbrio. O que melhora todas as atividades diárias da pessoa, ajuda nessa melhoria, para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Quanto mais ela se desenvolve, quanto melhor ela se desenvolve, melhor ela se dá no dia a dia, melhor ela se dá com as atividades diárias. E esses estímulos eles são muito importantes para a pessoa que é cega. Algumas crianças que nascem cegas, têm a cegueira congênita, elas não têm o estímulo da imitação. Então, tanto a família quanto a criança precisam desenvolver outros métodos para estimular o movimento, para estimular a coordenação. E o esporte é um desses estímulos que pode vir para somar positivamente. E ele pode ser trabalhado para o lazer, para a reabilitação, que são os dois principais pontos que a gente vê relacionados às pessoas com deficiência, lazer e reabilitação. Porém, ele também pode ser
trabalhado como esporte de competição e alto rendimento, o que nós estamos vendo hoje, nesses dias mesmo, nas Paralimpíadas. E o futebol de 5, ele é um esporte em que o Brasil já tem bastante títulos de Copa Mundial, de Paralimpíada. Nós temos a classificação médica da cegueira, que é bioplia, baixa visão, visão subnormal, visão reduzida ou visão parcial, que pode ser congênita, quando o bebê nasce ou adquire ou desenvolve até 1 ano, ou pode ser adquirida, que é de 1 ano para frente, a pessoa adquire através de doenças, através de lesões, etc. E o que importa na questão do futebol de 5 é a classificação esportiva, que são em 3, B1, B2 e B3, onde B1, ausência total ou leve percepção de luz, a pessoa no máximo consegue saber se está claro ou está escuro, ou não consegue perceber nada. B2, reconhecimento de formas, se você aproximar uma mão perto dos olhos, ele consegue definir que aquilo é uma mão. Ou B3, que é a definição de imagens. Eu vejo um colega longe e eu consigo definir que aquilo é um colega, que é uma pessoa. Essa classificação é muito importante nos esportes, não é só no futebol de 5, é para toda a classificação esportiva para cegos, todos os esportes para cegos. E o futebol para cegos, ele é uma modalidade coletiva que proporciona a prática do futebol com as adaptações que são necessárias para as pessoas que são cegas. Na verdade, é mais do futsal, porque ele vem do futsal. Teve origem na Espanha, na década de 20, e ele começou a ser praticado no Brasil em 1950. Hoje, o órgão responsável pelo futebol de cego no Brasil é a Confederação Brasileira de Desportos para Cegos, CBDC. E a característica das quadras são as mesmas do futsal. A principal diferença é quando você chega num jogo que você consegue perceber a bola. Ela tem um guiso dentro, que é um sininho que faz barulho sempre que ela está em movimento, para servir de orientação para o jogador. Algumas pessoas falam, as pessoas comentam, algumas pessoas acreditam que as pessoas que são cegas desenvolvem melhor os outros sentidos. Sim e não. É uma forma de compensação, sem dúvida. Se você não tem um dos seus sentidos, você vai tentar compensar com o outro. Uma vez não tendo a visão, você vai tentar compensar com os outros sentidos. Mas isso vai depender sempre dos estímulos que foram dados a essa pessoa. Uma pessoa cega pode não ter nenhum dos outros sentidos mais aguçados do que o meu, do que o seu. E não quer dizer também que ela vai ter uma ótima audição. Não é assim, não é uma regra. Pode ser, como pode não ser. No caso, a maioria tem realmente os outros sentidos, principalmente a audição e tato, um pouco melhorados. Também pela questão do uso. Quanto mais você usa, se você precisa mais, ele é mais treinado, é melhorado. Só que isso não é uma regra, vai depender dos estímulos. Por isso que entra também o esporte para as crianças, para a fase de desenvolvimento inicial. Quanto mais estímulo, melhor o desenvolvimento. As equipes são formadas por 4 jogadores cegos e um goleiro de baixa visão ou visão normal. Como nós temos aquela classificação e aqueles 3 tipos podem entrar, todos no futebol de 5 usam tampão oftalmológico e venda para não ficar injusto para ninguém. Porque se a gente tem um B1 e um B3 disputando a bola, o B3 sabe se o colega está próximo, o B1 não consegue essa definição. Então, todos eles usam tampões e vendas. E a venda, ela é de material absorvente para o suor, também não atrapalhar durante o jogo. São 2 tempos de 25 minutos, um intervalo de 10 minutos. Dentro da quadra ficam os orientadores, que vão dando as orientações para os jogadores, de bola, de direção de quadra, de direção de campo. A torcida é total silêncio, para que os jogadores possam ouvir o guizo da bola, os orientadores, os técnicos e eles mesmos, porque eles falam entre eles.
Então a torcida, total silêncio, só comemora na hora do gol. Mesmo assim, não é costume, não tem barulho como o futebol, é um silêncio absoluto. E esse silêncio é bem necessário. Foi realizada uma pesquisa, a pesquisa foi feita no Instituto São Francisco, em Goiânia, entre os dias 11 e 16 de outubro de 2011, durante jogos que tinham equipes do Brasil inteiro, em Goiânia. Nós perguntamos para os jogadores fatores que interferem na prática do esporte. E eles podiam falar, nós dividimos os fatores em família, amigo, técnico, educação, patrocínio, local e condições de treino, excesso de treino, desmotivação, lesão e doenças, transporte para o treino, transporte para as competições, entidade, fatores físicos, material esportivo e necessidade de trabalhar extra esporte, né? Fora do esporte. Eles podiam falar de 0 a 3, onde 0 não interfere em nada esse fator, 1 interfere pouco, 2 interfere, 3 interfere muito, e falavam se era de forma positiva ou de forma negativa. Eu grifei alguns pontos que sobressaíram. Por exemplo, a família interfere muito, de forma, na maior parte, positiva, e para alguns não interfere em nada. Os amigos interferem muito, ainda mais do que a família. O técnico, na mesma quantidade da família, só que de mais forma positiva. A educação também interfere, eles falam que interferem bastante. A educação é a educação primária, da escola mesmo. Um ponto que interfere de forma negativa é o patrocínio, que eles falaram que ainda não tem, que é muito difícil, que não tem divulgação do esporte, então por isso não tem muito patrocínio. Eles se mostraram extremamente orgulhosos da entidade da qual eles fazem parte. Foi muito interessante, todos eles falavam com muito orgulho, e o resultado também da pesquisa mostra isso, a entidade interfere de forma positiva. E outro ponto foram os fatores físicos, porque eles acham que precisa de mais trabalho físico mesmo. Esses foram os pontos principais do resultado da pesquisa. E essas pessoas que praticam futebol de 5, eles demonstraram ter os mesmos sonhos que os jovens videntes, que é de viver do esporte, que é de melhorar a qualidade de vida, melhorar o aspecto financeiro. Só que eles sabem, eles têm consciência de que isso ainda está um pouco distante. O futebol de 5, eles relataram que ainda não é muito divulgado pela mídia, não é divulgado no Brasil, ainda não é muito praticado. Uma das coisas interessantes durante as pesquisas foi que eu não vi muita coisa sobre o futebol de 5 praticado por mulheres, nem por crianças. A sua grande maioria são homens já adultos e jovens que participam, que praticam o esporte. Só que eles têm esse sonho, sim, de trabalhar o esporte, apenas o esporte. E durante toda essa pesquisa a gente viu a importância do esporte na vida da pessoa com deficiência visual, para gerar os estímulos que são necessários para o desenvolvimento global, para gerar também os estímulos da socialização, para tirar a pessoa de dentro de casa, para colocar ela também. Uma coisa que eles relataram que eles gostam muito é de viajar para as competições, que eles conhecem gente de outros lugares. Então essa socialização é importante para a gente e para as pessoas que são cegas também. E então fica essa questão de ser importante a divulgação do trabalho, de ser importante a divulgação do esporte, para que tenha mais patrocínios, para que tenham mais praticantes. Durante a pesquisa bibliográfica, a bibliografia é bem complicado, porque não tem muita coisa, foi uma dificuldade grande conseguir material para fazer essa monografia, porque nós temos alguns trabalhos para cegos, temos trabalhos para deficientes, mas diretamente do futebol de 5 nós ainda não temos muita coisa. E o Brasil, nós que eu digo, não é nem só no Brasil, é em geral, mas o Brasil ele já ganhou muitos títulos do futebol de 5.
Então, é um esporte que poderia estar mais evidenciado, que poderia estar melhor trabalhado dentro do Brasil. E é uma vontade deles e de quem acaba se envolvendo. É uma coisa que fica aí em aberto. Que esse trabalho continue e que possa trazer benefícios, possa trazer melhorias para o futebol de 5 e para os praticantes. Obrigada. Foi isso. Tchau, tchau.